estrutura de como os corpos emitiam. Qual que é a origem dessa luz? Porque a radiação eletromagnética tem uma fonte, de onde ela vem? Então, se vier do Sol, corpos aquecidos emitem radiação, tudo mais. Então, o Max Planck começou a estudar profundamente a emissão dessa radiação de corpos aquecidos. Ok? E aí ele descobriu exatamente o seguinte, olha, ele pegava um corpo aquecido, pode ser uma barra de ferro no caso, mas no caso era outro corpo que ele estudava. Mas imagine a barra de ferro. A uma certa temperatura, esse corpo começa a emitir uma radiação eletromagnética. Ok? E esse cara começou a estudar a energia, olha, era a energia dessa radiação em função da sua frequência. Ele media a frequência da radiação e media a energia que essa fonte emitia. Bom, o que ele começou a perceber, um negócio muito interessante, que essa radiação, a quantidade de energia, só era emitida em pulsos. Sabe? Ou seja, em quantidades definidas. E era muito engraçado que não tinha uma quantidade intermediária. Ou seja, o espectro não era contínuo de energia. Esse gráfico aqui, ele não dava, por exemplo, uma reta assim, sabe? Contínua. Para cada frequência você tinha um padrão de energia. Não era. Então, as pessoas percebiam que era tudo assim, em pulos, em saltos. Ou seja, ele percebeu que a energia era emitida em pacotinhos muito definidos. Ou seja, em quantidades definidas. Então, ele estudou, montou um gráfico e descobriu essa seguinte forma, que a energia da radiação emitida era igual a uma certa constante vezes a frequência da radiação. Essa constante foi batizada de constante de Planck. E esses pacotes de energia, esses pacotes, foi batizado de quanta. Tá? Então, quando ele emite um pacote de energia, a gente diz que ele emite um quantum de energia eletromagnética. É uma palavra em latim, Então, um quantum, dois quanta. O quanta é plural. Tá? O quantum é singular. Então, é um quantum, dois quanta, três quanta, quatro quanta, cinco quanta. Ok? Então, daí vem o termo física quântica. A física da quantidade de energias que são emitidas em quantidades específicas e não emitidas de uma forma contínua. Então surge o termo física quântica. E se percebe que todo átomo, todas as partículas elementares vão funcionar dentro desse modelo de quantidades definidas. Mais tarde, esses pacotes de energia eletromagnética vai ser batizado de fótons, por Einstein. Einstein cria a teoria do fóton. Ok? Então, a ideia da física quântica é que a energia, ela sempre é emitida e também absorvida por um corpo em quantidades definidas. Por exemplo, aquele corpo sempre emite pacotes naquele valor de energia. Ele não consegue emitir metade. Ele só emite aquele pacote. Mais tarde a gente vai entender por quê. Quando a gente vai estudar o que emite essa energia. Aí o Niels Bohr desenvolve uma teoria sobre o átomo e ele diz que quando o elétron salta de um nível quântico para outro, ele emite esse pacote de energia. Por isso que os pacotes são definidos. Porque os pacotes são devido a saltos quânticos. A perda e absorção de energia do elétron na eletrosfera do átomo.
Mas até então, quando o Max Planck desenvolveu essa teoria, não se tinha uma teoria do átomo. Não se tinha teoria de salto de elétron, nem sabia como é que era o átomo lá dentro. Por isso que a física quântica ela é muito interessante, porque é uma física experimental. O cara experimenta, monta um aparato, mede um treco e tenta desenvolver uma teoria para explicar aquilo. É diferente dos físicos que faziam uma física astrofísica, como Einstein. Primeiro ele faz uma teoria, depois os caras vão investigar para ver se está certa. A física quântica é feita ao contrário. O cara mede primeiro, são físicos experimentais, obtém os dados e tenta se explicar o porquê daquilo. Daquelas medidas. Ok? Vocês querem fazer pergunta? Entendeu direitinho a ideia de quantidade? Por que chama física quântica? Porque é a física da quantidade. Tudo no núcleo atômico é a energia que é jogada no núcleo atômico é sempre em quantidades definidas, sempre em pacotinhos. Tá bom? Beleza. Agora, o que o senhor acha que tem a ver com espiritualidade? É engraçado que a gente tem que andar muito, embasar muito na física quântica para explicar a quantidade. Mas eu vou tentar fazer um resuminho e a gente chegar mais rápido. Aí Niels Bohr, mais tarde, constrói o famoso modelo do átomo de hidrogênio. Tá? Aí vai estar a chave. Então ele constrói, estudando a matéria, e vai explicar por que a radiação é emitida em pacotes. Ele tem que explicar isso. Por que um corpo emite radiação em pacote? Então, na tentativa de explicar a ideia do modelo atômico, então ele percebeu que no núcleo existiam partículas positivas, que ele chamou de próton, né? E ao redor existiam os chamados elétrons, partículas carregadas negativamente. Só que tinha um problema. Se você disser que o elétron gira circularmente ao redor do átomo, isso aí já é uma afronta para a física clássica. A física clássica não permite que isso aconteça. Porque para a física clássica, toda partícula carregada eletricamente, se você acelerar nela, ela irradia energia. É o princípio da antena de rádio. Você acelera o elétron, faz o elétron oscilar, e o elétron oscilando é o elétron acelerado, e o elétron irradia uma onda eletromagnética. Mas se ele irradia, ele perde energia. Se ele perde energia, o que tem que acontecer? Porque ele está acelerado aqui, não está? Que tipo de aceleração ele está quando está no movimento circular? Ele pode estar até com velocidade constante ao redor do núcleo, mas... Hã? Não, ele tem aceleração centrípeta. Tem uma aceleração para o centro, né? Tem uma aceleração centrípeta aqui. Então ele está acelerado. Então ele deveria irradiar. E se ele irradia, ele vai perder energia, a órbita vai baixando, chega uma hora que ele cai no núcleo. Né? Hã? É contraditório com a física clássica. Aí, ele falou, como é que eu resolvo esse problema? Eu vou mostrar para vocês que os caras tinham muito dos bicos desse tamanho. O Niels Bohr chegou e falou assim, o negócio é o seguinte, vocês podem ter essa teoria na física clássica aí em cima, mas eu estou pouco me lixando para ela. Eu só vou dizer o que eu observo. Para o átomo funcionar, ele tem que não irradiar. Então, um dos postulados do Niels Bohr é o elétron gira numa órbita definida ao redor do núcleo atômico sem irradiar. Ele não irradia, mesmo estando acelerado. Portanto, ele não cai e ele fala, o átomo está aqui, funciona, não desintegra. Então ele não irradia. Esse é um dos postulados dele. Agora o problema vai surgir, né, quando você vai tentar definir qual é a natureza das partículas elementares. Quando você vai dizer do que é feito, como é que é o elétron, como é que é o próton. Depois, mais tarde, se descobre o nêutron também, né? E você tem uma partícula, que mais tarde é dito como uma partícula, que é o fóton, que é um quantum de energia eletromagnética. Que é a famosa discussão da chamada dualidade partícula-onda. Aí que vai começar a pegar um negócio legal, que a gente vai... Né? Então, os físicos começaram a montar experimentos para saber do que eram feitas essas partículas.
qual é a natureza delas. Tá? Interessante, quando eles montavam um determinado experimento, um aparato experimental, a característica do elétron era exatamente como uma bola de bilhar. Ou seja, ele se chocava, transferia a quantidade de movimento, mudava a velocidade da outra partícula, sabe? Era um choque, uma mesa de bilhar. Então, esse experimento apontava que ele era uma bola dura e rígida. Uma minúscula bolinha dura e rígida. Feita não se sabe de que material. Bom, agora quando você montava um outro aparato experimental, principalmente um aparato experimental assim, ó, você construía uma fenda e jogava um feixe de elétrons aqui, fazia o elétron passar pela fenda. Um feixe de elétrons. Aí acontecia um problema. Ao passar pela fenda, o elétron fazia isso aqui. Ele abria. Se você botasse um anteparo fotográfico aqui, você ia ver toda a marca dele parado aqui. Aí tinha um problema. Se ele fosse uma partícula dura, rígida e sólida, o que você tinha que esperar? Ele jamais poderia fazer isso aqui, ó. Ele tinha que, tudo que passa pelo furo, vir, só bater aqui no centro. E aqui bater, você retorna para cá, flat. Então tem que ter um feixe único de elétron, né? Mas por que ele abre? Aí os físicos começaram a coçar a cabeça. Puxa, mas isso daí é típico de fenômeno ondulatório. Se você pegar a onda eletromagnética, ela faz isso. Se você pegar onda sonora, ela abre também. Se você pegar uma onda de água, botar uma fenda, a água. Então o cara falou, mas isso é típico de fenômeno ondulatório. Então o elétron está se comportando de uma natureza de uma onda. Então ele é como se fosse ele é uma onda nesse experimento. Agora, que coisa mais louca. Né? Aí que vai dar o princípio da incerteza de Heisenberg. Viu? O princípio da incerteza de Heisenberg acontece por causa disso. Porque como é que você pode afirmar a natureza do elétron? Se ora eu monto um experimento, ele parece um objeto que vibra. E o objeto que vibra tem uma extensão grande no espaço. E, ora eu monto um experimento, ele parece uma bolinha dura, rígida, sólida. Uma partícula, o conceito de partícula. Agora eu faço a seguinte pergunta. E quando eu não monto nenhuma experiência, como ele é? Ele é uma onda ou ele é uma partícula? Então isso deixou os físicos no começo do século XX completamente perdidos, completamente confusos, porque eles não conseguem. Como é que uma coisa pode ser duas coisas ao mesmo tempo? Né? Então, aí você tinha que aceitar que o elétron era essas duas coisas. Mas aí o físico falava assim, olha, se o mundo, dependendo da interação dessa partícula, ela se comporta como uma onda, e dependendo do tipo de interação que ela vai ter, ela se comporta como uma partícula. Mas a pergunta era, o Einstein nunca aceitava isso. O Einstein dizia, pô, o universo tem que ser objetivo, ou ele é ou não é. Ou é uma partícula ou não é uma partícula. Olha que uma coisa, né? Você está entendendo? Então, a coisa é complicada. Mas aí eles foram obrigados a postular que qualquer uma dessas quatro partículas, se fizesse experiência com elas, elas se comportavam de maneira dual. Então, foi fundada na física a chamada dualidade onda-partícula, ou partícula-onda. Ele pode ser essas duas coisas, só que nunca ao mesmo tempo. Tá? Essa é a chave da questão. Ao mesmo tempo, não. Ora ele pode ser uma partícula, ora ele pode ser uma onda. Mas isso é meio utópico, sabe por quê? Porque uma onda é uma coisa que se estende no espaço. E é uma coisa que oscila, que vibra. E uma partícula é uma coisa dura, sólida, que não vibra. Mas os físicos ficavam então perplexos com essa dualidade. Né? Muito bem. Então, na verdade, a realidade, ela ficava muito questionada. E aí começaram a surgir umas discussões filosóficas dentro da física,